Professor, tudo Ô, bem, professor? Oi, boa Como vai? noite, boa Boa noite, noite, Lorenzo. boa noite. Tudo Tudo bem? ótimo, tudo ótimo. Que bom Ah, ter o professor aqui. É um prazer para mim, obrigado pelo convite. Ah, Há tempos nós não nos vemos, né? exato, exato, Acho que exato. na última vez foi na Faculdade de Direito da UERJ. Exatamente, professor, exatamente. A última vez que nos vimos, ainda estávamos com aulas presenciais na UERJ, e Isso, eu estive lá, o professor estava coordenando uma atividade acadêmica lá, e tivemos a grata oportunidade de conversar um pouco. Essa foi foi. realmente a última oportunidade. Eu É, gravei, eu gravei bem aquela ocasião, porque era um debate e o professor que estava debatendo comigo era um progressista, né, fã do Kaleck. Então, aquilo me chocou um pouco. olha, professor, eu, eu, eu leciono, salvo, posso estar errado aqui na minha matemática, mas é algo em torno de 26 anos. E a minha experiência de 26 anos no ambiente acadêmico é sempre um ambiente hostil, um ambiente repleto de progressistas, a mentalidade socialista impera, É, é algo verdadeiramente dramático. É necessário muita paciência, é, força de vontade para continuar no ambiente acadêmico, porque é extremamente hostil. É um ambiente liberticida, né? É um é, ambiente é liberticida. liberticida, é verdade. Porque Paciência. em todo este período de magistério, em poucas oportunidades, eu tive a possibilidade de presenciar conversas que não fossem ideologicamente marcadas, pelo menos por uma social-democracia, né? Pelo É, menos por uma social-democracia. é Quando verdade. encontramos pessoas, digamos assim, de um pensamento mais liberal, de um pensamento um pouco mais arejado, menos estatizante, é sempre de modo muito pontual, de modo muito raro, de modo que o ambiente acadêmico brasileiro é um campo absolutamente fértil e dominado pela É, esquerda, né? eles dominaram. É, Isso já vem de muitos anos, mas muitos nos anos, muitos últimos anos. anos se acelerou bastante. Eu diria que desde quando eu estava nos bancos acadêmicos, né, quando eu estava como aluno lá no final dos anos 80, é, o ambiente já era um pouco hostil, mas acho que depois dos períodos em que o Fernando Henrique Cardoso e depois Lula Foi, presidiram o país, a questão se agravou dramaticamente, né? é Dramaticamente. verdade, é verdade. É. E aí se perdeu toda a vergonha, porque a academia passou a ser uma academia de militância e não É, mais uma academia é, de reflexão, né? é, Não mais é, uma academia que pudesse ponderar e aonde a opinião pudesse ser exposta, né? Porque passou a ser um ambiente pura e simplesmente um ambiente de militância, onde, lamentavelmente, muitos professores se tornaram ali doutrinadores no pior sentido da doutrinadores. palavra, né? No pior sentido da palavra. Exato, exato. É É uma um, é, pena e é. vai levar muito tempo para que nós consigamos reverter isso. Se é que vamos conseguir, né? Sim, Eu se acho é que é que um vamos trabalho conseguir, para né? É, 20, 30 anos. é um trabalho de longo prazo. Eu acho que se for um trabalho implementado com eficiência, levamos ainda 20 ou 30 anos para conseguir reverter esse domínio da esquerda no campo acadêmico e no campo cultural de modo geral, né? Porque a Verdade. degradação cultural promovida pela esquerda, sob todos os aspectos, né? Sob todos os aspectos, ela foi massiva, né? A esquerda ela conseguiu destruir, né, não só a academia, como
como a cultura, né? A começar pela própria destruição da memória, né? Vivemos tempos em que queimar estátuas passou a ser a nova prática da esquerda, né? Ontem eu assisti a um vídeo curtinho em que eles chamam de manifestante, mas eu diria um terrorista daqueles que estavam incendiando a estátua lá do Borba Gato. O sujeito simplesmente xingou, né, o Borba Gato de fascista. Quer dizer, nasceu em 1600, quer dizer, século XVII, morreu no início do século XVIII. Ele antecipou Mussolini em 300 anos. Sim, é uma genialidade, né? Porque e ao mesmo tempo eles estavam dizendo, gritando, incentivando "Viva Getúlio Vargas", quer dizer, quer dizer, o sujeito ele é tão ignorante, ele é tão, enfim, não tem como classificar, porque como é que um sujeito que veio a falecer, acho que, se não me falha a memória, acho que é 1720, 1718. Ele vem a falecer ali por volta disso, entre 1718 e 1720. Quer dizer, onde então sequer qualquer lampejo de Revolução Francesa ainda tínhamos, os Estados Unidos ainda era colônia, meu Deus do céu. E aí o sujeito vem classificar, porque esse anacronismo que a esquerda gosta de fazer é terrível, né? Porque se julga com os critérios de agora, né? Com os critérios que eles estabelecem agora, personalidades do passado. Quer dizer, com a régua, digamos assim, ideológica do presente, você observa e julga pessoas, né? Então, vou também dizer que o faraó Ramsés era fascista e coisas do gênero, porque aí vale tudo, né? Vale tudo. Quer dizer, se eu vou pegar critérios de agora para julgar pessoas do passado, não tem, qualquer julgamento está valendo, né? E aquela história, se é para queimar estátuas, vamos queimar também a de outros genocidas, como Che Guevara, né? Aqui tem estátua lá em Maricá. Vamos queimar a estátua do Che Guevara em Maricá. Aqui no Flamengo, ali próximo à Praça Paris, aquele César Maia colocou um busto do Getúlio Vargas. Vamos incendiar aquilo também, né? Foi. Uma loucura. Uma loucura, Isso não é só preocupante, não. Chega a causar revolta. Isso é uma sei lá, uma histerese coletiva, uma burrice contagiante, ignorância. As pessoas têm todo o direito de serem progressistas, socialistas, comunistas, lá o que elas queiram ser, mas que pelo menos, né, elas procurassem estudar um pouco. Sim, o nível é baixíssimo. A esquerda em Portugal, por exemplo, é muito forte. Mas você conversar com um esquerdista português de qualquer área, você vê que o cara tem argumentos. Ele sabe. E ele, pelo menos, tem uma régua do tempo, né? Ele consegue dominar certos conceitos e não promover certos equívocos que são dramáticos, né? Dramáticos. Na Itália é o mesmo fenômeno. As pessoas vão com profundidade, né? Aí o debate se torna muito mais interessante, porque você consegue colocar argumentos. Mas um cara que chama o Manuel Borba Gato de fascista, você vai argumentar o quê? Não tem. Sim. E é uma espécie de crença voodoo, uma crença mágica, que queimando a estátua ele vai estar promovendo algum ato, alguma mudança histórica, talvez interferindo no espaço-tempo, né? Isso é uma espécie de crença voodoo, né? Porque atingir a estátua significa promover alguma mudança histórica, né? Triste, professor, é triste. É triste. Sob os auspícios da imprensa, né? Da nossa querida imprensa, que se perdeu completamente, né? Hoje eu vi a manchete do Globo, digital, né? Dizendo que eles chamam de ato, né?
cometido contra a estátua lá do Bandeirante vai servir para colocar uma discussão importante na pauta. Você vê que absurdo. Quer dizer, como se a Globo estivesse apoiando um Não, ato claro, desse. claro. Em certo sentido, naquele mundo, naquela realidade paralela em que vive a cúpula da Rede Globo, os seus jornalistas, os seus editores, né? Talvez isso faça sentido, né? E seja importante, de alguma maneira, não consigo entender como, mas seja importante para aquele pessoal estabelecer algum tipo de discussão em torno de um atentado terrorista, porque eu não consigo classificar aquilo de outra forma, até porque quem queima estátuas pode, em potência, fazer algo pior. Pode, em potência, destruir, depredar patrimônios, atacar pessoas. Com certeza. Portanto, ali, na verdade, deveria-se ter uma atividade enérgica de repressão, até porque são dois pesos e duas medidas, né? Nós temos deputados, o deputado preso por conta de uma opinião, aqui não vou julgar a qualidade dessa opinião, mas é alguém que, em tese, tem imunidade parlamentar e poderia dizer absolutamente qualquer coisa, por força da Constituição, que lhe dá imunidade parlamentar, né? E está preso. E alguém que promove um atentado terrorista, em menos de 24 horas, recebe um habeas corpus e está aí livre, leve, solto, circulando, e oferecendo periculosidade à sociedade, né? Então, esse é o Brasil que vivemos. Ser liberal, ser conservador, ser de direita no Brasil é algo arriscado, né? Algo que sofre o massacre da mídia, sofre o massacre por parte do judiciário, em especial a sua cúpula, e é perigoso o caminho que o Brasil toma, né? Muito perigoso, muito perigoso. Mas nós não podemos desistir, né? Não. Temos que lutar, temos que lutar. Mas, professor, eu venho debatendo com uma série de pessoas, assim, parlamentares, professores, enfim, pessoas da sociedade civil, sobre as reformas políticas que o Congresso está gestando. Nós estamos aí com 3 comissões especiais, das quais apenas uma tomou visibilidade na imprensa, né? Nós temos aí uma comissão que discute o voto impresso e auditável, né? E que assistimos uma resistência da esquerda absolutamente impressionante e irracível, impressionante. Né? Em relação ao voto auditável, até porque o voto auditável ele é bom para a democracia e não apenas para alguém pertencente a uma determinada ala ou um determinado partido. Ou seja, na verdade, o voto auditável ele é um aprimoramento da democracia. Temos a comissão que discute um novo Código Eleitoral. Essa foi totalmente eclipsada, e o Congresso Nacional vai jogar aí um pacote de mais de 800 artigos de um novo Código Eleitoral, que ninguém sabe muito bem o que é e não foi objeto de discussão. E há uma comissão de reforma política que debate questões como o voto distrital, o voto distrital misto, o distritão, né? Além de outras questões, como se discute ali a possibilidade de mandatos coletivos, e a deputada do Novo, a Adriana Ventura, fez ali a proposta de candidaturas independentes. E como eu venho desde 2016 militando pelas candidaturas independentes, judicializei o tema, levei o tema ao Supremo Tribunal Federal. Ainda o recurso está pendente de apreciação, mas já houve uma primeira sessão de julgamento admitindo o caso e depois uma sessão de audiências públicas, né, onde entidades da sociedade civil e partidos políticos se manifestaram. E a questão vai a plenário em algum momento, né? Vai a plenário. Isso
Portanto, me interessou bastante esse debate na comissão e queria colher do professor as impressões, então, sobre o momento político e pontualmente, então, conversarmos um pouquinho sobre estas questões mais específicas de uma possível reforma política e como um austríaco vê a política, né? Como o professor entende a democracia, como o professor entende a representação política, enfim, enveredemos aí por essa linha de temas, né? Que é uma linha muito interessante, né? Os fatos que nós estamos presenciando atualmente, de alguns anos para cá, e isso vem se acirrando, né? Eu acho que demonstram claramente que o nosso modelo político, o melhor que podemos dizer dele é que ele precisa ser reformado. O nosso presidencialismo é um presidencialismo, como se dizia na gíria antigamente, de araque, né? De araque. O presidente não tem poder, praticamente, não vou dizer nenhum, mas o poder do presidente da República, que é eleito pelo povo, comparado com o poder, por exemplo, de 11 advogados, que nem juízes alguns são, 10 nem são juízes, só um deles, né? É menor. Como é que uma pessoa que não teve votos foi indicada muitas vezes politicamente pelo presidente A, B ou C, pode tomar decisões que atropelam tanto o executivo como o próprio legislativo, né? E pior, você vê o legislativo, no caso, você citou da prisão do deputado, né? O legislativo parece que sancionou aquilo, apoiou. Eu não entendo, sinceramente, o nosso sistema político e eu só sei que ele precisa de uma reforma profunda. O nosso presidencialismo, ele tem uma característica. Quando o presidente tenta fazer o que ele prometeu na campanha, sem aquele toma lá da cá com os outros poderes, especialmente com o legislativo, ele acaba saindo. Os exemplos mais recentes, Jânio Quadros, né? As forças ocultas, hoje As nós forças sabemos ocultas. sabemos quais são essas forças ocultas. Forças ocultas, exato. Filo Depois, porque quilo. Filo porque quilo, isso. Depois foi o Jango, mais tarde o Collor, né? O Collor, e recentemente aquela senhora, né? Sim, estocadora do ar em movimento. Estocadora do a estocadora saudando a mandioca, enfim, aqueles discursos eram memoráveis, né? Eu diria que fariam inveja a Churchill, né? Fariam inveja a Churchill. Então a gente vê, o presidente, se ele quiser seguir no mandato até o fim, ele mais cedo ou mais tarde vai ter que compor, como o presidente Bolsonaro acaba de fazer, né, ao trocar lá a chefia da Casa Civil. Porque se ele não fizer isso, a gente não sabe se ele consegue até o fim do mandato. Eu nunca vi um presidente ser tão atacado 24 horas por dia, minuto a minuto. Vem tiros de todos os lados. E o sujeito acaba ficando refém. Se ele quiser ir até o fim. Quanto à reforma política, eu acho que teria que ser a primeira, sabe? Aí muitas pessoas me perguntam assim, pois mas quem faria essa reforma política? Os atuais legisladores? É uma boa pergunta, mas que nós precisamos de uma reforma política e eu vou até um pouco mais longe, de uma Constituição minimamente decente, como a de 1824, que eu acho que foi a melhor de todas. Eu acho que isso é incontestável. Sim, sem a eu reforma concordo. política, né? Você concorda? Sem a reforma política, as outras reformas, se saírem, vão sair assim, meia bomba, né?
Como foi a reforma da Previdência? Estava prevista uma coisa, saiu outra, que, claro, é melhor do que nenhuma, mas poderia ser muito melhor. A mesma coisa que está se discutindo agora, é a reforma tributária. Não vai ser a reforma tributária de que o país necessita. Vai ser alguma coisa parecida com o remendo, que daqui a 5 anos vai necessitar de outro remendo. Né? O primeiro ponto é definir, do ponto de vista austríaco, qual o tamanho de Estado que nós desejamos. O que nós queremos? Um elefante ou queremos sei lá, um gatinho, um cãozinho? O elefante come muito mais do que o gatinho. Então, se a reforma política não é profunda, o elefante vai continuar, não vai se transformar em um gatinho. E nós vamos ter que alimentar o elefante, ou seja, mais impostos, ou então mais inflação, ou então mais dívida interna. Essa é a história do Brasil nos últimos... Bom, eu diria que é desde o início da República, mas não vamos ser tão assim. Nos últimos 30 anos, vamos lá, 40 anos. O problema é que cada vez essa coisa foi crescendo, a dívida foi aumentando, os impostos também, em número e em alíquotas, né? E já não há mais espaço para aumentar impostos. A dívida interna, no final do ano passado, com proporção do PIB, chegou a quase 95%. Hoje ela caiu um pouco, está menos de 90%, mas é muito alta. E a outra alternativa é a inflação, que já está mostrando já, né, a sua cara horrível. Né? Então, sem uma reforma política, aí eu vou querer ouvir você também, porque eu acredito num parlamentarismo. Eu acho que a nossa república foi um péssimo negócio. Ela nasceu de um golpe, né? Um golpe. Enganaram o Deodoro, que despertaram, tocaram fundo no ciúme dele, né? Aquele caso daqui, eu esqueço o nome dela, uma senhora gaúcha que Exato, que se casou com Silveira Martins. O Silveira Martins. Então Exatamente. disseram para ele, o imperador vai nomear o Silveira Martins chefe do gabinete. Aí pronto. Pronto, aí ele, acabou que tudo. até então era tão amigo do imperador, traiu vergonhosamente o imperador. Mas não é só isso, é que eu acho que se a gente olhar para a história do Brasil e dos Estados Unidos, comparar os nossos países, lá o Estado, né, nasceu, vamos dizer assim, de baixo para cima. De baixo para cima. Aqui foi de cima para baixo. Aqui, logo, a primeira coisa que aconteceu já foi um ato, né, do Estado. Vamos fincar a bandeira do Vasco, bandeira portuguesa, de cima para baixo. E nos Estados Unidos, não. Jamais nós vamos ter um federalismo como o dos Estados Unidos. Né? E então, quando eles proclamaram a República, aliás, ninguém proclamou coisa nenhuma. Quando eles saíram ali para o Campo de Santana, você é do Rio, né? Eu sou gaúcho, mas moro no Rio de Janeiro há 40 anos. 40 anos, Pois é, já estragou, já está estragado. Mas quando eles saíram ali do Campo de Santana para onde, em frente ali hoje é a Central do Brasil, eles não gritaram Viva a República. Inclusive, a música que eles cantaram foi a Marselhesa. Foi a Marselhesa. Ninguém sabia direito, o povo, o que estava acontecendo. Mas aí eles tentaram implantar um sistema que era muito parecido com o americano, só que as nossas origens são diferentes. Né? Então, eu estou falando isso tudo porque a história da nossa República é uma história de crises. De crises. Eu não tenho aqui de cabeça quantos presidentes não chegaram até o final do mandato. Não foram poucos, não. Não foram poucos, não foram poucos. Quantas revoltas e revoluções e mudanças e constituições, nós tivemos seis constituições, né, de 1889 para cá.
falta, a meu ver, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, falta um poder moderador. Falta um poder moderador que pode ser exercido por um monarca, por uma monarquia constitucional. Eu venho entendendo atualmente a seguir mais esse caminho. Como pode ser também um outro arranjo? Porque eu tenho medo, sabe, professor Rodrigo, de quererem implantar esse tal de, como é que eles chamam? Semipresidencialismo, sei lá o que é isso. E Semipresidencialismo. virar o que foi lá no início dos anos 60, uma bagunça. Né? Implantar o parlamentarismo, aquilo ali foi uma confusão terrível, deu no que deu. Né? Mas eu não vejo as pessoas se mexendo no sentido de fazer a reforma política. Certamente ela não interessa para quem circula ali, né, em volta do poder. Dificilmente iriam fazer uma reforma política para cortar os próprios privilégios. Mas você não acha que, por exemplo, atualmente, você claramente, a meu ver, eu não sou cientista político, claro, mas como economista austríaco eu tenho que me interessar por esses campos todos afins. Você vê claramente que o tão propalado equilíbrio entre os três poderes, ele simplesmente não existe. Não existe. Uhum. Nós estamos vivendo uma ditadura de um dos poderes, que é o judiciário, Sim, sobre os sim. outros. Me causa muita preocupação esse debate sobre o semipresidencialismo, né? Até porque se o nosso modelo de presidencialismo é um modelo ruim, né? É um modelo, para sermos gentis, um modelo de um presidencialismo de coalizão, né? Para sermos um pouco mais ásperos, digamos assim, um pouco mais abrasivos, né? É um presidencialismo de corrupção, digamos assim. Se nós, com a nossa tradição instável desta república, instituirmos um semipresidencialismo, aquilo que em tese seria interessante e funciona, por exemplo, na França, né? Aqui seria fonte de tensão permanente entre o presidente e aquele que seria o seu, digamos assim, primeiro-ministro, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que é uma emenda que fica pior que o soneto, como se diz, né? Eu, particularmente, sendo monarquista e parlamentarista, também concordo que a nossa melhor Constituição foi a de 1824, né? Até porque ela nos deu aí 60 anos de estabilidade, superando, sob um mesmo texto constitucional, né, superando inúmeras revoltas regionais e conseguindo aquilo que os Estados Unidos não conseguiu, que foi abolir a escravidão sem uma guerra civil sangrenta, né? Os Estados Unidos quase que se dizimou com aquela guerra civil. Foi. Então, conseguimos, né, contornar, manter a integridade territorial, conseguimos avançar naquilo que foi possível e na velocidade que foi possível contra a escravidão, que foi um legado do período colonial de 300 anos. Conseguimos estabilidade política e certos progressos políticos e econômicos, né? E quando veio a República, na verdade, tivemos um festival de instabilidade, porque rompemos, né? Ela nasce com um vício de origem, né? Ela nasce, portanto, de um ato ilegítimo, onde passamos a ter uma crise de representatividade, uma crise de legitimidade, e a partir dali, então, se sucedem inúmeros dissabores, né? Com golpes, né? As sucessivas crises e derrubadas de presidentes, né? Ditaduras, períodos longos de ditaduras, enfim. E, portanto, o semipresidencialismo eu
tenho receio de que nós estaríamos nos lançando em algo que não faz parte da nossa tradição e que geraria, quero crer, uma tensão entre o presidente e aquele que seria o seu primeiro-ministro, até porque no semipresidencialismo se divide o poder. Se divide o poder. Eu acho que é da nossa tradição o modelo monárquico parlamentarista. Esse funcionou muito bem, funcionou muito bem. Voltaria a funcionar, porque o poder moderador daria, evidentemente, pela sua estabilidade, pela sua perenidade, o monarca nunca está preocupado, digamos assim, com a eleição que vem daqui a 4 anos. Então ele tem a possibilidade de decisões serenas, decisões serenas e de longo prazo, não premido por isso. Então, esse poder moderador, e poderia evitar ali inúmeras distorções que temos visto, como é o caso dessa ditadura judicial que estamos vivendo, uma ditadura onde 11 pessoas que nunca foram detentoras de um voto sequer, não conseguem, talvez, se forem candidatas a síndicos dos prédios onde residem, não vão ganhar a eleição para síndico. Portanto, eu também acho. Pessoas que padecem de qualquer legitimidade, talvez nem os próprios animais de estimação os vejam como lideranças. Se sair para passear com um cachorro, o cachorro não respeita. Então é gente desse nível, capaz de, com canetadas isoladas, derrubar o que foi votado por um Congresso Nacional inteiro, 513 deputados, 81 senadores, sancionado pela Presidência da República, e aí com uma canetada liminar, derruba-se qualquer decisão, intervém aonde querem, como querem, em temas que simplesmente não são constitucionais, julgam, inclusive, em sentido contrário à Constituição, promovendo, talvez, um ativismo judicial que não encontramos em qualquer Suprema Corte quando comparamos mundo afora. O Supremo Tribunal Federal brasileiro se tornou certamente, se não a mais, uma das mais ativistas cortes no mundo, né? O que é péssimo para a democracia, o que é terrível para a democracia. Então, realmente, nós precisamos de uma reforma política eleitoral. Agora, me causa bastante receio como as regras de uma possível reforma político-eleitoral vêm sendo debatidas, porque, veja, estamos aí com 3 comissões, elas foram, salva do voto auditável, as outras 2 foram eclipsadas pelos debates dessa CPI estapafúrdia, né? E o que pode sair de concreto dessa comissão eleitoral, de reforma político-eleitoral, é, por exemplo, o voto distrital misto, o que eu acho também, em certo sentido, desastroso. E explico por quê, professor. Não é da nossa tradição, primeiro, não é da nossa tradição a adoção de um voto distrital misto. O voto distrital misto pode funcionar na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, né? Enfim, na Islândia, países com uma certa uniformidade étnica, econômica, social, histórica, né? E com contingentes populacionais muito pequenos, né? O voto proporcional, que é o que temos hoje, funciona no país há 80 anos e não é o nosso principal problema. Não é o nosso principal problema. Né? O nosso principal problema reside, quero crer, muito mais no monopólio que os partidos políticos têm, né? No monopólio que os partidos políticos têm, até porque os partidos políticos se tornaram organizações, muitos deles, a grande maioria, se tornaram organizações criminosas, né? Ou pelo menos organizações, digamos assim, ao estilo mafioso, que controlam com mão de ferro
quem pode e quem não pode se candidatar. E como todo ente monopolístico, e o professor sabe mais disso do que eu, todo ente monopolístico se movimenta em algumas direções muito conhecidas, né? Primeiro, tenta maximizar os próprios ganhos. E, portanto, é o que nós observamos no âmbito dos partidos políticos, porque era fundo partidário, depois se criou o fundo eleitoral, depois se maximizou o fundo eleitoral, agora estamos aí talvez chegando a 6 bilhões de reais em fundo eleitoral, o que transforma o Brasil no país que mais recursos públicos destina aos partidos políticos disparadamente. Disparadamente. Não existe um único país no mundo que doe aos seus partidos políticos algo próximo de $500 milhão. Nós vamos, falando em reais, né? $500 bilhão de reais, nós daremos 6 bilhões de reais aos partidos políticos. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Não, absurdo. Total. Absurdo. E como entes monopolísticos, outros dois movimentos que o professor conhece melhor do que eu, que é evitar a competição endógena, ou seja, por isso se torna cada vez mais difícil a formação de um partido político novo, e aí com um número reduzido de partidos se valoriza o cacique político, ele ganha mais poder nesse mercado monopolístico. E o terceiro movimento de todo ente monopolístico é evitar a competição exógena, né? O que implica o tema das candidaturas independentes, ou seja, nós temos aí uma vedação às candidaturas independentes e o Brasil é um dos poucos países no mundo que veda as candidaturas independentes, né? Ou seja, ao invés de nos alinharmos com países como Estados Unidos, Canadá, os países europeus de modo geral, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Índia, enfim, nós nos alinhamos com Angola, Azerbaijão, Suriname, até os nossos vizinhos aqui, se observarmos, Colômbia, México, Chile, tem candidaturas independentes. O indivíduo ele tem a liberdade individual de se lançar ao certame, de se lançar ao processo político eleitoral sem as amarras e a obrigatoriedade de um partido. E no Brasil, o indivíduo fica de joelhos perante um cacique político, o que falseia a democracia, o que torna a democracia brasileira uma verdadeira falácia, né? Então, me causa muita preocupação quando a reforma política ela é feita quase que às escondidas, né? Nós não temos uma necessidade de um voto distrital. O voto distrital ele diminui a representatividade política das minorias, algo que eu considero importante, né? Algo que eu considero importante porque o voto proporcional ele permite uma maior fragmentação das cadeiras no parlamento, o que faz com que mais setores possam ser representados no parlamento. No voto distrital, mesmo que misto, a grande preocupação é como vai se dividir esse território. Quem divide o território tem vantagem na eleição, né? São famosas as discussões sobre o voto distrital e, portanto, os desenhos, o recorte do território pode influenciar no resultado da eleição. E aí nós vamos entregar a quem a possibilidade de recortar este território, de desenhar os distritos, né? Isso é muito, muito perigoso. E eu acredito que outras medidas são muito mais interessantes e benéficas à democracia do que propriamente uma mudança do sistema proporcional para o sistema distrital, como está sendo aventado na comissão eleitoral. Então, quero crer aí que a comissão anda mal, né? Anda mal e pretende atender apenas interesses corporativos. Né? Até porque no voto distrital nós não sabemos se eles implementarão nesse voto distrital a lista fechada, porque a lista fechada ela é feita pelo cacique político, pelo dono desta legenda que tem monopólio e dinheiro, né? Tem monopólio e dinheiro,
e, portanto, ele tem a possibilidade de se divorciar da vontade popular e não presta satisfações à vontade popular, né? Ganha dinheiro mesmo nada fazendo, né? E quem precisa ou quem quer atuar na vida política deve fazer o beijamão. Quer dizer, então, temos aí o pior dos mundos. Então, acho que estes pontos são pontos muito mais importantes do que realizarmos aí uma mudança do voto eleitoral proporcional para o distrital. E se começa a discutir esse semipresidencialismo que talvez venha a ser mais desastrado ainda. Mais desastrado. Gerador de mais tensões ainda. Você sabe quem é o presidente dessa comissão que está analisando isso? A relatora é a deputada Renata Abreu, do PROS. O presidente da comissão agora, nesse momento, me falha a memória. Mas eu vou ver se eu lembro até o final da nossa conversa aqui, mas de momento não lembro. Mas a Renata Abreu, do PROS, é a relatora. Né? Ela é relatora. Mas essa reforma está, como você disse, se ela está andando assim, longe dos holofotes, né? Sim, foi eclipsado. E de afogadilho, porque querem aprovar tudo até final de setembro, por conta da anuidade, porque as regras eleitorais precisam ser aprovadas um ano antes do pleito. Né? E, portanto, como em 22 há pleito, quer dizer, nem a grandeza para se fazer o seguinte: bom, vamos aprovar uma reforma, vamos debater isso com calma e vamos aprovar essa reforma para 24 ou para 26. Né? Ou seja, pensando num longo prazo. Né? Não, a reforma discutida e elaborada no afogadilho para valer para a eleição de 22, em meio ainda a uma pandemia e sem qualquer repercussão na vida, com a sociedade civil. Quando isso demandariam as audiências públicas fora, inclusive, do Congresso Nacional, né? Que deveriam ser feitas audiências públicas regionais, né? Onde se passeasse por todo o país, né? Coletando inúmeras opiniões, fazendo diversas audiências públicas em várias capitais, né? Para efetivamente se fazer uma reforma política decente. Né? Temos questões a debater sobre o financiamento de campanha, que é verdadeiramente desastrado, mas, enfim, não conseguimos sequer o voto auditável. Né? A discussão é chegar a esse ponto de mediocridade. Né? Vai ser preciso o povo, no dia 1º agora, ir para as ruas mesmo e sem aquele negócio de ir para as ruas para tirar selfie, ir para a rua com cara de mal. Sim, com cara de mal. Sim. Porque eu hoje vi uma pesquisa, não me lembro quem fez a pesquisa, dizendo que 40% do povo apoia a mudança, apoia o voto auditável. Eu tenho certeza que é muito mais do que isso. Sim. Quem pode ser contra a lisura das eleições? Só quem está pensando em fazer coisa errada. Como você explica que um tribunal, uma corte que devia ser constitucional, esteja empenhada em manter o sistema atual? Com base em quê? Eu estou dizendo que esse sistema é seguro. Pô, tá bom, e se eu não quiser acreditar? Eu sou obrigado a acreditar em tudo que o ministro fala, só porque ele é do Supremo? Qual o problema de você deixar os votos serem auditados? Vai gastar muito? Tá bom, come menos lagosta, passa a beber um vinho lá da Serra Gaúcha, que não é tão caro e é bom também, mas eles não querem abrir mão de nada e está na cara de qualquer pessoa o que se passa na cabeça dessa gente. Eu não preciso nem dizer. Sim, e a canalice é de tal ordem, professor, que eles tentam confundir, né, embaralhar o tema
dizendo que É, nós simplesmente voltaríamos ao é, voto em cédula de ao papel. voto, ao Né? voto em Quer dizer, cédula, o que não é exatamente, quer dizer, não é, o que se quer é apenas que o sistema seja auditável, é coisa que hoje não é. o É, jogo. é apenas isso. Eles jogam sujo, né? Mas eu acho que nesse ponto nós estamos bem representados no Congresso. A gente tem ali, além da Bia Kicis, né, tem o Paulo Martins e o Felipe Barros, que são três pessoas muito valorosas, né? Sim, sim. O, O próprio Orleans de Bragança também atua também, fortemente nessa questão. também, A deputada Caroline Detoni, lá sim, de Santa Catarina, Santa também Catarina. atua fortemente nisso, É. com Eu, bons eu, eu, argumentos e sempre combativa. eu ainda tenho esperanças de que nós vamos dobrar essa turma que está pensando certamente em fazer mutreta, né? Sim, sim, sim. Até porque ah, aqueles que liberaram o Lula serão os mesmos que contarão os votos. É, Né? Como confiar em pessoas dessa natureza? não, não, Eu sempre, como advogado, já atuando há quase 30 anos como advogado, sempre que vou ao Supremo, certifico muito bem em que bolso está a minha carteira e normalmente fico vigilante, porque ir ao, ir ao Supremo Tribunal Federal é sempre motivo de grande tensão, porque a corte sempre pode lhe tirar alguma coisa e normalmente será alguma coisa que lhe é muito é, cara, muito importante. nós Né? estamos assistindo aqui é um absurdo atrás do outro, né? Vindos dessa nossa corte atual. Outra coisa que eu, como economista, não consigo entender é a existência de uma justiça eleitoral. Eu acho que isso é uma jabuticaba, né? Acho não, é uma jabuticaba. É preciso haver um Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que. Na verdade, isso é uma jabuticaba. O que ocorre? Ah, em 1932, né, em 1932 é, o movimento revolucionário de 30, né, depois ali das discussões ocorridas no período que precede, enfim, na verdade isso vem com Assis Brasil, no Rio Grande do Sul. Assis Brasil, que sempre passou uma vida política na oposição, um Estado marcado pelo positivismo, com o Júlio de Castilhos e depois Não. com Borges de Medeiros, né, fazendo ali sucessivas reeleições. E aí havia, né, à época, o voto distrital, e com uma corrupção generalizada naquela Primeira República em termos eleitorais, e nós tínhamos as chamadas eleições a bico de pena, né, que basicamente as eleições a bico de pena era que não importava, na verdade, o voto que estava na urna, o que importava era quem preenchia os mapas eleitorais com a totalização dos votos. Por isso se dizia que tínhamos as eleições a bico de pena. Né? E aí, com o processo de revolucionário de 30, né, a derrubada das estruturas da República Velha, nós tivemos depois o conflito com São Paulo, enfim, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, em 32, e aí também as ideias de de Assis Brasil são condensadas no primeiro Código Eleitoral, que o Brasil teve, que foi o Código Eleitoral de 1932, que criou uma série de instituições que até hoje estão por aí. Né? Dentre elas, o voto direto e secreto, né? O sistema proporcional, né? Porque naquele momento, então, e na visão liberal de Assis Brasil, o voto proporcional ele permitiria uma maior representação das minorias, o que o voto distrital sempre tende
a ser, como o voto distrital funciona no tudo ou nada, né, a minoria sempre padece de representação. Há uma tendência no voto distrital de se ter, né, sempre a formação de um bloco majoritário e menor representatividade das minorias. Então, pelo histórico de vida do Assis Brasil, ele coloca no código a estrutura do voto do sistema proporcional. O voto feminino vem no Código de 1932 e vem no Código de 1932 também as candidaturas independentes. Tá? Porque o Brasil tinha candidaturas independentes desde o período imperial, na Primeira República, e também é mantido isso no âmbito do Código de 32. Tá? A partir desse código também, e preocupado em evitar as eleições a bico de pena, se cria a ideia de uma justiça eleitoral. Né? Se cria uma ideia, aí essa jabuticaba ela é formada ali em 1932 e acabou se mantendo, né, essa estrutura, esse passo infeliz que foi dado no Código de 32. E aí, uma vez que se cria uma estrutura burocrática de poder, sabemos, e o professor como austríaco sabe muito mais que eu, que o Estado tende a se expandir indefinidamente. Né? Criada a estrutura burocrática, nunca mais conseguimos romper com essa estrutura burocrática. E aí o TSE, evidentemente, sempre tende a pactuar com os partidos políticos, né? Até porque os que lá chegam indicados chegam lá porque, para usar um português muito chulo, professor me desculpe, mas chegaram lá babando, né, o ovo de caciques políticos. Caciques, né? Políticos. Chegaram lá babando o ovo de caciques políticos. Estou usando aqui uma expressão muito chula, professor me desculpe, mas é a mais pura realidade. É o que eles merecem. É o que eles merecem. Então, até uma linguagem. A sua linguagem está muito rebuscada para a linguagem que eles merecem. Então, basicamente, essa jabuticaba se perpetuou e a candidatura independente, professor, aí ela foi extinta com o ditador Getúlio Vargas, né? Porque aí quando do golpe do Estado Novo, né, Getúlio Vargas, evidentemente, enfim, instaura aquele modelo terrível, fascista, enfim. 37. E quando ele vai deixar o poder, ou vai ser deixado, digamos assim, né, ele ainda tem a capacidade, a força política para organizar a legislação de transição, que vai gerar a Constituição de 1946. E aí é que ele dá o grande golpe. Ele dá um contragolpe, na verdade, porque ele faz duas coisas. Por um lado, ele nacionaliza os partidos políticos, e isso só ele conseguiria partidos políticos nacionais, porque ele cria o PTB com os sindicatos, que estavam manietados no Ministério do Trabalho, e ele cria, com os interventores regionais, ele cria o PSD, que é a dupla partidária que domina o arco 1946-1964. Porque a oposição, mal e porcamente, cria o DN, porque criar um partido em nível nacional é sempre muito difícil. Então, essa foi a ardilosa posição de Getúlio Vargas. E mais, é um contrassenso num país federativo como o Brasil, pelo menos em tese, né, a existência de partidos nacionais por imposição legal. Em todos os países federados, né, Alemanha, México, Estados Unidos, Canadá, Austrália, enfim, Argentina, nós temos o quê? Partidos locais. Os partidos nacionais, eles surgem de modo voluntário, por associações voluntárias,
E o próprio processo político vai gerando partidos nacionais. E são sempre muito poucos os partidos nacionais. A maioria dos partidos são partidos regionais que disputam ali a prefeitura de Niterói, né? Se fôssemos aqui, prefeitura de Niterói, prefeitura de Barra Mansa, prefeitura de Angra dos Reis, enfim, o governo do estado, no máximo. Ou seja, partidos locais. Getúlio Vargas tem esse insight e diz, não, eu vou dominar o cenário político se a legislação obrigar a nacionalização dos partidos. Tanto que ele é derrubado, mas faz o Dutra, ele faz o Dutra e volta em 50. Volta em 50. E o outro golpe que ele dá, ele caça as candidaturas independentes para que nenhum elemento exógeno, nenhum outsider na política possa ingressar no sistema e romper essa lógica nefasta eleitoral que ele cria e que domina o arco político brasileiro até hoje. Por exemplo, esse modelo não entrou em discussão, no cenário sequer acadêmico, quanto mais legislativo, com força, depois de 46. E a candidatura independente, então, sequer era objeto de debate. E eu tenho, inclusive, o orgulho de ter, com a judicialização que fiz, chegando ao Supremo Tribunal Federal, o tema ter voltado, né, das profundezas, né, do ostracismo, porque era um tema que estava oculto, né, enterrado, sepultado desde 1946. E agora vários círculos políticos e acadêmicos discutem a candidatura independente. E eu acho que agora a questão não é mais se teremos candidatura independente, mas quando teremos candidatura independente. Porque o debate ele precisa chegar na base da sociedade. O tema precisa chegar na base da... E romper com esse monopólio é absolutamente fundamental. Foi uma iniciativa sensacional da sua parte. E eu acredito que, por mais que os caciques políticos, né, os donos dos partidos, resistam e vão resistir, estão resistindo, quando, como você acabou de dizer, as bases perceberem que isso vai ser bom para todos, eles não vão conseguir mais resistir. É um absurdo, O sujeito quer ser candidato, tem que se filiar ao partido e se sujeitar lá ao dono do partido, que vai receber dinheiro meu, seu, de todos que estão nos assistindo, que é o fundo, né, o fundão partidário, para distribuir para quem ele acha que deve distribuir. Não, esse aqui eu quero que seja eleito, esse aqui não é tão importante assim. Né? Isso não é democracia. Não é democracia. Nossa democracia, para mim, é uma farsa. A democracia quando eu era jovem, né, era os anos pós-64, o meu sonho, o sonho de todos da minha geração, era um dia votar para presidente da República. Hoje eu vejo como nós éramos ingênuos. Aquela campanha direta já de 84... 84. Aquela manifestação na Central, na Avenida Presidente Vargas. E na Rio Branco. As pessoas achavam, bom, agora todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos. Longe disso. É muito mais complicado que isso, né? Não é que a gente seja pessimista, né? Mas o Roberto Campos, ele gostava muito de dizer isso, né? Que o cara que é pessimista hoje é porque ele é um otimista arrependido. Ou então, ele falava muito também, um pessimista é um otimista bem informado. O Roberto Campos também gostava muito de dizer que a saída para o Brasil é o Galeão, né? É o Galeão e Cumbica. Galeão e Cumbica. Grande Roberto Campos. Era uma figura. Eu aguardava com ansiedade as colunas dele no Jornal Dominical. Aos domingos.
Eu aguardava com ansiedade as Era a colunas dele. primeira coisa que eu fazia, voltava da missa, passava no jornaleiro, comprava o jornal Exatamente. para ler o Roberto Campos. Depois, no fim da vida dele, eu vim a conhecer pessoalmente, foi algumas vezes na casa dele. Ele escreveu até um prefácio do meu primeiro livro sobre escola austríaca. Aprendi muito com ele. Uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu já desconfiava, ele só confirmou, é que, em matéria de conhecimentos de economia, o Congresso é uma tragédia. Sim. Eu perguntei a ele uma vez, mas quem isso acha que entende de economia? Ele falou, olha, tem o Delfim, tem aquela chata da Maria da Conceição que vive pegando no meu pé. E mais uns 3 ou 4. O resto é absolutamente ignorante. Sim, e a Constituição de 88 ela mostra a brutal ignorância do legislador constituinte, né, daqueles parlamentares, porque no Brasil se legisla sem se ter a menor noção sobre as consequências e o impacto econômico das medidas que estão sendo legisladas. Quer dizer, há um completo divórcio. É como se o direito pairasse assim, numa espécie de éter, né? E não... Bom, tudo é vontade política. Vai se fazer a lei e a lei, então, vai plasmar a realidade. A realidade ela vai surgir a partir da lei. Quer dizer, é um negócio assim absolutamente louco. Né? Louco. Vai resolver todos os problemas, são as soluções políticas. Né? Semana passada eu fiz até uma live com o Adriano Gianturco sobre isso, né? A falácia, a quimera, né? A miragem das soluções políticas. Né? Nos anos 90, foi quando privatizaram as barcas Rio-Niterói, um vereador carioca ele apresentou um projeto de lei querendo obrigar a empresa, esqueci o nome agora, a empresa que era a dona das barcas, a contratar uma orquestras em todas as barcas, fazer o percurso Rio e Niterói, para divertir os passageiros. Quem ia pagar a orquestra? Nós, né? Sim, claro. Essa é uma coisa incrível. Esse é um dos exemplos, né? Esse é um dos exemplos. São coisas assim bizarras. Né? Há muitos anos atrás, pessoal, havia um programa apresentado por um ator americano, Jack Palance, que era... sim. Eu lembro. Acredite se quiser. E aí ele dizia no final o estranho, o bizarro e o inesperado. Né? É isso que nós podemos esperar do nosso Congresso Nacional. O estranho, o bizarro e o inesperado. Eu me lembro desse programa, Jack Palance. Ele era parecido até com aquele goleiro Manga, que foi do Botafogo Internacional. Exatamente. O apelido do Manga era Jack Palance. Exatamente. E não mudou nada. Né? Nada. Continua a mesma coisa. É a ignorância somada à canalice e com várias e generosas doses de irresponsabilidade. É o que temos para hoje, professor. É o que temos para hoje. Infelizmente, nós estamos vivendo dias muito turbulentos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? A esquerda, o Partido Democrata nos Estados Unidos parece que enlouqueceu, se transformou em um PSOL. E mais do que isso, veja que o Biden dá sinais de demência, né, professor? Então, nós temos aí um sério risco de que o Biden não termine o mandato. Teremos aí, em algum momento, aquela vice, que seria algo tão caótico e desastroso quanto o Marcelo Freixo, por exemplo, presidente dos Estados Unidos. Porque é mais ou menos isso. Como o Marcelo Freixo chegando à presidência dos Estados Unidos. É um Marcelo Freixo de saias. Aquela figura... Kamala, né? Aquela figura camalística. Camalística. E o mundo precisando de Donald Trump e o que temos é Kamala. É impressionante. Mas nós não vamos desistir, né? Professor, eu queria colher do professor as suas últimas palavras. Já temos aí mais de uma hora dessa prosa gostosa. Sim. A gente acaba nem sentindo o tempo passar.
Eu queria colher do professor quais são digamos assim, o que o professor vê como perspectivas, como prognósticos aí para esse último tempo de governo Bolsonaro, e se o professor já antevê alguns embates ou possíveis resultados de 22. Como é que o professor vê aí esse cenário eleitoral que se avizinha? Eu acho que dificilmente o presidente Bolsonaro vai perder as eleições. Você conversa com as pessoas na rua, você sente isso, né? Agora, vai depender muito do desempenho da economia. A economia, em ano de eleição, é que acaba determinando, né? Ou não. A economia está indo bem, está se recuperando muito bem. Nós temos uma equipe econômica de excelente qualidade. Eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes mais de 15 anos no IBMEC, e vários secretários, o Saxida, que é do nosso time, né? O Carlos Costa e vários outros, o Gianluca Lorenzon, tem muita gente boa lá dentro e tentando fazer a coisa certa. Agora, com esse apoio que ele deve receber, né, eu esqueço o nome, que assumiu hoje a Casa Civil, como é o nome dele? É o cara do Centrão. Sim, o do Centrão, do Centrão. Eu acredito que algumas das reformas elas vão para frente. Não da maneira que nós, liberais e conservadores, Ciro Nogueira, aqui, ó. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Eu não estou de óculos aqui, o FES, quem nos assiste aqui nos deu a cola. Uhum. Obrigado. Foi o Otávio, nosso Lewandowski. Lewandowski do bem. O Otávio Lewandowski. Ah, tá certo. Otávio Ferreira. É Otávio Piaskowski. Piaskowski. Eu chamo ele de Lewandowski do bem. Mas, olha, eu vejo, então, a economia. Hoje mesmo o FMI já fez uma revisão na previsão de crescimento do PIB, passou, se não me engano, para 5,4% de crescimento. É um resultado fantástico, né? Muitas coisas estão sendo feitas, eu acho que as reformas vão andar, não da maneira que nós desejaríamos, mas no Brasil, às vezes você dá 2 passos para frente, é um avanço espetacular. Não adianta querer dar 30 passos e começar a criticar. O Paulo Guedes não é liberal, o Bolsonaro não é liberal. Ele não precisa ser liberal. O Paulo Guedes eu sei que é. O Bolsonaro ele acabou entrando na do Paulo Guedes, ainda bem, né? Posto Ipiranga funcionou nesse caso para a economia, né? É melhor dar 2 passos para frente do que ficar parado no lugar. Ou pior, caso no ano que vem o ex-presidiário tivesse chance, eu acho que não tem. Aí você dá 30 passos para trás. Sim. 30 passos para trás é mergulhar nas profundezas da Argentina, da Venezuela, e coisas semelhantes. Para os isentões, professor, eu sempre digo que, como dizia Dante, né, os lugares mais quentes do inferno são destinados àqueles que mantêm a neutralidade em momentos de tensão. Né? Não dá neutro numa hora dessa. Nós estamos numa guerra. É o que tem para hoje. Em suma, é o que tem para hoje. O presidente Bolsonaro pode não ser o presidente dos sonhos, não é um lorde inglês nas suas manifestações, mas é o que tem para hoje. Qual é a nossa alternativa? Volta Lula. Então o debate é simples. Ou o socialismo. Essa história de terceira via... Não, a terceira via, em nenhum lugar do mundo houve terceira via. Sempre se tem essa discussão, terceira via. Lamentavelmente é uma polaridade, e essa polaridade é isso, ou é o que tem para hoje, ou vamos retroceder ao socialismo. E se retrocedermos ao socialismo, eles vão dominar a máquina pública com tamanha voracidade para que nunca mais tenhamos chance de voltar à democracia.
Então, esse é o ponto. A minha preocupação é essa. Eles, se voltarem, eles não vão voltar mais moderadamente, não. Eles vão voltar já para implantar o modelo deles socialista do Foro de São Paulo, isso eu não tenho a menor dúvida. Pelo menos, né, nós conseguimos nos livrar daquela divisão, daquela, como é que se chama, das tesouras, PSDB, PT. Sim, PT. Sim, aquilo, PSDB é quase que um fóssil, hoje em dia é quase que um fóssil eleitoral. Né? E o que nós podemos esperar é melhorar o nosso sistema político. Uma coisa que precisa ser atacada urgentemente é a concentração de poder. A principal preocupação de um liberal, segundo o Hayek, devia ser essa: instituir mecanismos para impedir a concentração de poder, que é o que existe no Brasil hoje. Né? O poder está concentrado, boa parte dele está concentrada em 11 mãos. O cara toma uma decisão monocrática e mexe com 220 milhões de pessoas. Não pode, isso não pode, está errado. Sim, é possível. A gente tem que colocar um freio nisso, é impossível. E como a gente acredita em Deus, né? Eu não sei se ele é brasileiro, eu espero que seja ítalo-brasileiro, que aí me agrada pelos dois lados. Você também, né? Eu também, pelos dois lados. Está lá a bandeira lá atrás, não sei se dá para ver. Eu acredito que a gente vai avançar. E se está ruim com o Bolsonaro, imaginemos se fosse no lugar dele o poste. O poste. Não, imaginemos algo mais catastrófico ainda, professor. Que o poste tivesse tido algum problema, estivéssemos na mão de Manuela Dávila. Seria... Bom, eu não vou falar mal dela. Apocalíptico. Eu não vou falar mal porque ela é da tua terra, né? Ela é gaúcha. Sim, veja só, professor, eu tenho vergonha às vezes porque são tantas coisas terríveis que vêm de lá. Getúlio Vargas, Leonel Brizola, Manuela Dávila. Tasso Genro. Eu tenho que pedir sempre desculpas quando eu começo a falar, porque é uma situação constrangedora, professor. É terrível. Professor, muitíssimo obrigado por essa conversa. Foi um prazer ter passado essa 1 hora com o professor. E vamos ver se daqui mais algum tempo voltamos a fazer mais uma outra rodada de conversas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, professor Melzomi, e estamos à disposição. Eu vou convidá-lo também para uma live comigo, e para nós continuarmos essa conversa, né? Porque esse papo é muito longo. Muito longo. Muito obrigado, uma boa noite. E obrigado a todos aqueles que nos assistiram. Até logo. Tchau.